Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda, tá? Esse sistema de cultivo de plantas em vaso, tá? E também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e também inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vida, tá? E nós só temos a agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, né? E com isso a gente vai realizar o sorteio, tá? De mais um livro, tá certo? O livro agora vai ser esse cultivo técnico de plantas suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com meu autógrafo e tudo, tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio, tá certo? Hoje irei falar de um assunto extremamente interessante e importante, voltado ao substrato, ok? A mistura de substrato, confecção de substrato, cal hidratado na confecção, na mistura do substrato. Isso é possível? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Essa pergunta foi encaminhada pelo Matheus, tá certo? E achei extremamente interessante, importante decidir fazer esse vídeo. Vocês que cuidam das plantas, vocês que gostam de plantas, vocês têm que assistir esse vídeo até o final para entender um pouquinho, tá certo? O que ocorre, por exemplo, se você colocar esse material no substrato. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Tá certo? Fique até o final do vídeo, vocês vão tirar as suas conclusões. Olha, pessoal, são perguntas como essa que a gente fica até um pouco assustado, né? Porque muita gente, tá certo, tá dizendo coisas que não tem muito fundamento, tá certo, pessoal? Então, eu vou tentar passar aqui de uma forma um pouco mais simples para vocês entenderem, tá certo? O que acontece quando você coloca esse tipo de material dentro do substrato e o que acontece com a planta em si, tá certo? Não é bom não, tá? Eu tô já adiantando a resposta, não é bom vocês colocarem o cal hidratado, tá certo? No substrato. Vou falar um pouquinho, tá certo? Desse cal hidratado, né? Alguns anos atrás, né, principalmente para se fazer a mistura basicamente do cimento, o pessoal colocava o cal, né, principalmente nessa mistura para a confecção da argamassa, tá certo? Hoje praticamente não há necessidade, né? Esse material já praticamente vem pronto para você adicionar água e você fazer esse trabalho, tá certo? Mas o que seria, tá certo, esse cal hidratado, né? O cal hidratado, como o próprio nome diz, né, é o cal virgem que teve uma reação juntamente com a água, tá certo? Então existe um processo que o pessoal faz a mistura, na verdade a inclusão, né, do cal em água, deixa-se descansar e depois utiliza esse produto para determinados fins. Esse produto também é utilizado em outras, digamos assim, direcionamento, como
na produção da cal da bordaleza, tá certo? Mas isso é outro assunto, né? A gente pode fazer um vídeo posterior sobre isso, ok? Que funciona mais basicamente como um fungicida, um inseticida alternativo, tá certo? E esse cal virgem, pessoal, nada mais é do que hidróxido de cálcio, ok? Ela é um elemento, tá, altamente alcalinizante, ou vou falar um pouquinho mais simples, é um elemento, né, é uma substância que retira, né, basicamente a acidez do substrato, tá certo? E será que isso é bom? Será que isso não é bom? Eu fiz um vídeo sobre a acidez do substrato, eu vou deixar aqui no izinho para vocês assistirem, para vocês entenderem, tá certo? O que significa acidez em substrato, tá certo? É bem diferente do que ocorre no solo. Por isso, o substrato é uma coisa, a terra, o solo é outra coisa, eu sempre comento aqui, tá certo? A relação solo-terra, tá certo? E a acidez é muito diferente da relação substrato-acidez, gente, ok? No caso do substrato, nós praticamente não temos, né, o grande problema do alumínio manganês, tá certo, no solo, tá certo? E no solo isso é relativamente comum, principalmente solos aí do cerrado, ok? Quando tem-se altas concentrações de alumínio, que é tóxico para as plantas. No caso do substrato, nós não temos o alumínio. Então, essa parte de calcário, tá? Praticamente nós não trabalhamos com calcário em substrato, tá certo? Até pode sim ser trabalhado. Muitas empresas até utilizam calcário, tá certo? Na confecção do substrato, mas esse é outro assunto, tá certo? Eu já falei sobre isso, tá? Nesse vídeo sobre a acidez dos substratos, por isso que eu falei, se vocês puderem assistir seria muito interessante. Então, essa é a principal diferença, tá, do solo, do substrato, tá, que basicamente pode ter o alumínio, mas sempre em dosagens que não preocupam, principalmente com relação à toxidez, né, desse elemento com relação às plantas. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo, eu apresento aqui a parte de substratos. Vale aqui também comentar, né, que a acidez é praticamente necessário, tá, para o bom crescimento e desenvolvimento das raízes, tá certo, no substrato, tá certo, também no solo também, ok? Então, existem tabelas, né, que já é conhecido, principalmente no caso das plantas ornamentais, a grande maioria, tá, tem um bom desenvolvimento, bom crescimento, tá certo, na faixa ácida do substrato, ácida do meio, tá certo? Então, existem pHs conhecidos para o melhor desenvolvimento de várias plantas, tá certo? Então, a maioria fica entre 5,5 a 6,5 de pH, tá certo? Que é uma faixa, tá, relativamente ácido, tá certo? Então, e só para vocês terem uma ideia, plantas como, por exemplo, plantas epífitas, samambaias, né, antúrios, elas gostam de meios mais ácidos ainda. A faixa de pH do substrato para esses tipos de planta está na faixa aí de 4,8 a 5,5, tá certo? Então, elas gostam da acidez, ok? Então, no momento que você coloca, por exemplo, o hidróxido de cálcio, ela acaba completamente com essa relação acidez-plantas. Tá? Como o cal virgem, ela é basicamente um hidróxido, né? Ela digamos assim, é o oposto do ácido, tá certo? Ela, na verdade, vai afetar
violentamente, tá certo, a acidez do seu substrato. E isso pode interferir nas plantas? Pode sim, tá certo? Ela vai interferir, tá certo, até negativamente na harmonia, tá certo, da acidez com as raízes e com a planta em si. Ou seja, tá? Elas podem, por exemplo, induzir, tá certo, a alteração, primeiramente, da acidez, né? Tá? A quantidade, eu não sei qual a quantidade que o pessoal tem colocado, mas se for uma quantidade mais robusta, o pH, a acidez, acaba zerando, tá certo? Então ela vai dos seus 4,5, 5,5, tá certo? E pode ir até os 8, pH 8, pH 9, porque aí já passa do alcalino, ok? E qual é o grande problema com relação à maioria das plantas, né? No caso aqui que a gente fala das epífitas, ela rapidamente vai acabar induzindo a deficiência, tá, de alguns nutrientes como o ferro, olha só, ferro e o cobre. Mesmo que o ferro e o cobre estejam no substrato, as plantas acabam não conseguindo mais absorver esses nutrientes. Tanto ferro como cobre, que são conhecidos como elementos essenciais, na agricultura a gente conhece como microelementos, né? As plantas acabam tendo problemas, tá certo? Normalmente as ápices acabam secando e com isso, tá, pode haver, por exemplo, a infestação de doenças, né? Que é muito comum nesse caso, tá certo? E as plantas acabam queimando, principalmente no ponto de crescimento, vocês estão entendendo? Você acaba não tendo o crescimento das plantas, desenvolvimento das plantas, não tendo floração e acaba não tendo a frutificação. Já são casos conhecidos, tá, de elevação brusca, principalmente do pH, ou seja, a alcalinização. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Professor, então não pode usar a calveja como fonte de cálcio? O cálcio não é importante para as plantas? O cálcio é importante para as plantas, ela é muito importante para as plantas, mas nós trabalhamos sempre com outras alternativas, tá? Eu não usaria o cal virgem, hidróxido de cálcio, de jeito nenhum, tá? Eu utilizaria, aliás, eu uso, né, outras fontes de cálcio, tá certo? Em primeiro lugar, eu utilizaria, por exemplo, o nitrato de cálcio, tá certo? E depois eu poderia utilizar o cloreto de cálcio, tomando cuidado com a salinidade dela, tá certo? E também o sulfato de cálcio, ok? Mais conhecido como gesso agrícola, mas tem que tomar muito cuidado com relação a esse elemento também. Eu vou falar desses elementos, tá certo? Em vídeos posteriores, aguardem, tá certo? Mas eu já deixei várias dicas em outros vídeos, principalmente vídeos que eu falo sobre adubos e corretivos. Eu vou deixar aqui no izinho, seria bem interessante se vocês assistirem, tá certo? E também vocês podem utilizar algumas fontes, digamos assim, orgânicos, mas com muito cuidado, tá certo? Por exemplo, a casca de ovo, né, que é o carbonato de cálcio, tá certo? Você pode usar a casca de ovo, mas eu sempre prefiro ela não na forma de pó, tá certo? Ela na forma de pequenos cacos, tá certo? Para não ter essa reação muito grande com relação ao substrato, principalmente no cultivo das plantas, tá certo? Em vaso. No cultivo das plantas em vaso, tá certo? No caso do campo, né, você pode utilizar a casca de arroz, tá certo? Digamos assim, numa quantidade um pouco maior, tá certo? Não vai interferir negativamente, aliás, é positivo. Vocês viram a importância dessa pergunta, né? Então agradeço aí, Matheus, né, pela pergunta, bem interessante. A grande maioria das suculentas são exigentes a cálcio, sim. Você tem razão em perguntar sobre o cálcio, mas não o hidróxido de cálcio, tá certo? Em uma outra ocasião você até poderia utilizar o cal virgem, mas no caso do substrato eu acho muito complicado. Eu não usaria, tá, o cal virgem para
como fonte de cálcio para as plantas, tá certo? A pessoa que te falou isso, a pessoa que passou essa informação não tem, não deve conhecer, não deve ter esse conhecimento técnico, tá certo? Então, tome cuidado com relação o que o pessoal tem dito por aí, porque muita gente pode perder as plantas, tá, utilizando esse tipo de produto, ok? Envie você também a sua pergunta, a sua sugestão. É muito importante como essa pergunta encaminhada para o nosso canal. É muito interessante, ajuda todo mundo, ok? E conto com vocês, tá certo? Pois é, pessoal, muita gente me solicitou. Eu vou estar sorteando então esse livro aqui, tá certo? Cultivo de plantas suculentas. Acredito que seja ainda o único, né, livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui respondido no canal se você tem planta suculenta, qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui praticamente já está se esgotando, tá certo? Então, eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então, até o dia 30 de junho você pode se inscrever, depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia 1º de julho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez nós estamos dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né? Que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.